Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no texto em que lemos. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Irmãos, eu estou aqui nessa noite totalmente dependente do Espírito Santo de Deus, para trazer uma palavra de Deus para essa igreja. Se você tiver com o seu coração aberto para receber essa palavra, eu tenho certeza que Deus falará com você, amém? Isaías capítulo de número 43, apenas 2 versículos, o 2 e o 3, e assim está escrito: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá por ti. Amém e amém. Sentado como os irmãos estamos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus e Pai, aqui estamos nós, Senhor, reunidos em teu nome, Pai, para louvarmos, para adorarmos, para bendizermos ao Senhor na beleza da tua santidade, Pai. Aqui está a tua igreja e aqui está a tua palavra. E mais uma, caio de novo em tuas mãos. Repita, igreja: recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. A presença de Deus é real nesse lugar. Eu vejo pessoas chorando, quebrantadas pelo Espírito Santo, é porque Deus habita em meio aos louvores. Meus irmãos, eu tenho aqui na minha frente um texto um tanto quanto conhecido, quando Deus está falando ali sobre o resgate de Israel. Deus, no versículo 2, através do profeta Isaías, vai dizer: quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama arderá em ti. Veja, Deus não está dando uma condição de se passares. Deus está afirmando quando passares. E o que o Senhor quer que eu fale para a igreja é que você vai passar. Você vai ter um momento que você vai passar pelo rio, pelas águas. Vai ter um momento que você com certeza vai passar pelo fogo. Isso não é uma condicionante na vida do ser humano. E sabe o que é tremendo? Que na programação do mundo, quando Deus criou o universo, quando Deus criou o homem, depois que Adão peca, todo ser humano está debaixo desse jugo, a passar por dificuldade, a passar por tribulação, a passar por tristezas, a passar por perdas. Você não é o único, e isso não está ligado à etnia, raça, religião, sexo, gênero, não. Todo ser humano, do indiano ao brasileiro, do japonês ao africano, todo ser humano, em determinados momentos da sua vida, da sua história, ele vai passar por dificuldade, ele vai passar por tribulação.
vai ter um momento que a porta vai se fechar, vai ter um momento que a enfermidade vai chegar, vai ter um momento em que a tribulação vai acontecer. Todo ser humano está fadado a passar por momentos difíceis. Talvez você adentrou nessa casa e você está vivendo um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento de tribulação na sua vida, e isso de verdade tem te feito chorar, isso de verdade tem tirado a sua paz, mas o Senhor tem enviado essa palavra essa mais penetrante do que espada algum de 2 gumes, que penetra na divisa da alma e do espírito, e Ele te diz: olha, quando você passar, e você está passando, eu não vou te deixar só. Você está passando pelas águas, mas nessa noite eu estou te dizendo, estou estendendo as minhas mãos para ti. Ei, talvez você esteja passando pelo fogo, achando que Deus não está te vendo, mas você não está se queimando, porque Ele prometeu na sua palavra que chama nenhuma arderá em ti. Aleluia, é a palavra. Isso é uma promessa bíblica. Isso é uma promessa bíblica, de que quando nós entrarmos em crises, e o que é crise? Eu lembro há 3, 4 anos atrás, quando estourou uma crise, antes dessa pandemia, a palavra crise ficou na moda em cima dos púlpitos. A gente falou muito sobre crise, né, pastor? Nos últimos 5 anos, crise nada mais é do que uma mudança radical de rumo, quando você está seguindo um caminho, mas de repente algo extraordinário acontece e você muda de rota. Isso é uma crise. Como nós administramos as crises? Como nós administramos as dificuldades da vida que virão, que acontecerão na vida de todos? Como? Primeiro, sabendo que o nosso Deus, que o meu Deus, que o teu Deus não te desampara, não te abandona, Ele não te deixa sozinho. Aleluia! Aleluia! Mas como nós administramos essas crises? Como nós administramos essas dificuldades? Como nós administramos? Porque não está no nosso controle. Porque não está, muitas vezes, irmãos, Deus nos leva por caminhos que, se nós pudéssemos escolhermos não entrar por determinado caminho, nós escolheríamos. Mas simplesmente Deus nos conduz, pastor. Simplesmente Deus nos leva. E como nós vamos administrar isso? Primeiro, Deus não nos abandona. Segundo, baseados na palavra do Senhor. Você ainda crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Ei, essa palavra me ensina e te ensina a enfrentarmos crises. Jesus Cristo, no seu sermão mais famoso, que é o Sermão da Montanha, Ele vai ensinar ali acerca de várias e várias coisas do cotidiano humano, do relacionamento com o próximo, de relacionamento de marido e mulher, de relacionamento de pai e filho, sobre relacionamento de oferta, sobre relacionamento em não dever julgar os irmãos, e no final Ele vai fazer uma conclusão tremenda, uma conclusão de mestre. Ele vai dizer assim, e os homens e aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, que correram os rios, soprou-se o vento, e a chuva combateu aquela casa, mas ela não caiu. Todavia, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Sopraram os rios, correram os rios, sopraram-se os ventos, e a chuva combateu aquela casa, e grande foi a sua queda. Veja, Jesus levanta 2 exemplos, um que pratica e um que não pratica. Ambos ouvem a palavra, ambos estão, entre aspas, na casa do Senhor ouvindo a palavra, mas um ouve e pratica, o outro ouve e não pratica. Ambos passam pelas mesmas dificuldades. Sim, correram os rios, Douglas, sopraram-se os ventos, e a chuva combateu a casa dos dois. Foi dos dois. Porque todos nós vamos passar por um momento de dificuldade, irmã Eloí. Todos nós vai ter uma hora que a coisa vai apertar, que a porta vai se fechar.
que Deus, muitas vezes, usando isso para nos ensinar e para nos levar adiante, vai permitir que a provação chegue na sua casa, na minha casa. Mas se eu estou na presença do Senhor, ouvindo ao Senhor, obedecendo a sua palavra, pode correr rio, pode soprar vento, pode combater chuva na minha casa, mas eu não caio, eu permaneço de pé, porque eu construí a minha casa sobre a rocha, e essa rocha se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, esse que morreu na cruz do Calvário, que pagou um preço altíssimo pela sua vida e pela minha vida, que me comprou. Eu já não sou meu, agora eu sou dele. E se ele permite que eu passe por dificuldade, se ele permite que eu passe por tribulação, eu sei, ele não me abandona, ele está comigo, e eu permanecerei de pé e glorificarei o nome dele. Como passar pelas crises? Como? Baseado na palavra, não deixando a palavra de lado, não nos esquecendo da palavra. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós deixamos a palavra de Deus de lado. É que muitas vezes nós deixamos de acreditar que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é o alimento que Deus nos deu, é o manual dos crentes. A Bíblia é o manual dos crentes, a Bíblia é a nossa regra de fé. A nossa regra de fé não é a tradição humana, não é a tradição do homem, não é o que os homens falam. A nossa regra de fé é o que está escrito aqui, na Bíblia Sagrada. E se ela está dizendo que quando eu passar pelas águas, eu não vou submergir, se ela está dizendo que quando eu passar, porque eu vou passar pelo fogo, ele não vai me queimar, eu acredito. Aleluia. Talvez você está passando por um momento de dificuldade, um momento de tribulação, um momento de escassez na sua vida. Ei, não temas, o Senhor não te desamparou. O Senhor, o teu Deus, Ele continua contigo. Ei, Ele já te livrou de tantas outras coisas, porque Ele não vai te livrar dessa. Ele já trouxe tantas coisas sobre a sua vida, porque não vai trazer mais uma vez? Porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la até o dia do Senhor. Aleluia! O que nós precisamos é crer na palavra, viver a palavra, obedecer a palavra. E eu estou pregando uma coisa aqui que eu sei que não é fácil obedecer a palavra. É fácil obedecer a palavra, sim ou não? Poucos responderam, mas alguns balançaram a cabeça ali. Não é fácil. Certa feita, uma mulher chegou com o seu marido no escritório do pastor, na sala pastoral, olhou para o pastor e perguntou: pastor, estava discutindo aqui com meu marido sobre a prática da palavra, e eu queria saber do senhor, pastor, o senhor vive tudo aquilo que você prega? E ele, com lágrima nos olhos, ele falou: não, filho, eu não vivo tudo que eu prego, mas uma coisa eu faço, eu choro por não conseguir viver tudo aquilo que eu prego, mas eu tento, eu não desisto, eu continuo, eu não paro. Aleluia. Não é fácil não, irmãos, obedecer a palavra de Gênesis a Apocalipse, viver tudo aquilo que está escrito aqui, muitas vezes ser afrontado pelo inimigo e não deixar a cruz de lado, descer da cruz e querer colocar a mão e querer intervir ali. Não é fácil, não é fácil, não é fácil, mas nós temos uma promessa. A promessa de Deus diz que Jesus estará conosco até a consumação dos séculos, que o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos fortalece dia após dia para nós vivermos uma vida de obediência à palavra. Oxalá que nessa noite o Senhor nos conceda um coração que obedece à palavra de Deus. Aleluia, porque a palavra de Deus é luz para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Aleluia. Mas não é fácil andar nessa palavra, não é fácil andar nesse caminho, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Jesus morreu, mas Ele subiu aos céus e nos enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui na igreja, passeando em meio à nave, em meio ao púlpito, buscando corações abertos, dispostos a obedecer e a viver essa palavra, a enfrentar as crises com a palavra, permanecer com a palavra. Está difícil, não está fácil, e muitas vezes a gente erra, a gente peca,
a gente falha, e o inimigo, nosso adversário, nos acusa, nos aponta, porque se tem uma coisa que continua nos afastando da presença de Deus, é o pecado. O pecado, ele nos afasta da presença de Deus, e muitas vezes não precisa ser uma atitude pecaminosa, mas uma simples coisa que o Espírito Santo nos convence que é pecado, e o diabo nos acusa que nós pecamos, isso já nos afasta da presença de Deus, isso nos impede de orar, isso tenta nos frear a nossa comunhão com Deus, sim ou não? Quando você cometeu um pequeno erro, o diabo te acusou, e você teve vergonha de Deus, como Eva, lá no jardim do Éden, você não queria orar, você não queria buscar, sim ou não? Aí eu lembro, sabe de quem? De Davi, do homem segundo o coração de Deus, que pecou, sabia que tinha pecado, e por muitas e muitas vezes tentou esconder o seu pecado, maquiando um plano, tramando um plano maquiavélico, mas não conseguiu ocultar, porque a gente não consegue esconder nada diante dos olhos do Senhor. E quando o profeta Natã vai lá diante dele, e põe o dedão na cara dele, e revela a ele e ao povo de Israel o seu pecado, ele poderia muito bem fazer como Acabe, e que quis matar Elias, ele poderia matar Natã, mas ele não matou. Ele rasgou as suas vestes, e se prostrou na cinza e no pó, e orou ao Senhor. Ele não se escondeu de Deus, e talvez, muitas vezes, eu e você tenta se esconder de Deus, mas o Senhor está colocando essa palavra no meu coração. Como eu disse, eu estou totalmente dependente do Espírito Santo para pregar essa palavra para você nessa noite. Não se esconda de Deus, não desista do teu chamado, não desista das promessas que Deus tem sobre a sua vida, independente do caminho que você tem trilhado, independente por onde você tem andado. Eu sirvo a um Deus de graça, que quando um filho pródigo saiu da casa do seu pai, e gastou tudo o que tinha, e caindo em si, voltou para a casa do seu pai, o seu pai não lhe fechou a porta, e, pelo contrário, o seu pai foi até a ele, e o abraçou. Ei, o teu pai quer te abraçar nessa noite. Talvez a tribulação tenha te freado, tenha te parado, você tem caído, você tem desistido, e o Senhor está mandando essa palavra para você. E não desista, eu ainda sou contigo, eu não te abandono, eu te amo, eu sou o teu pai, você é o meu filho. Tem um hino muito lindo também, do Fernandinho, que eu tenho cantado ele em minhas ministrações. A Rainha está ali rindo, pastor. Tá rindo não, né? Minha esposa. Porque eu canto e ela ouve, irmãos. Tem um hino muito lindo do Fernandinho, que é um salmo que Davi escreveu, que diz: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. O Espírito Santo de Deus me fala que aqui tem pessoas que desistiram por um momento da presença de Deus, mas o Espírito os impeliu até aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus me fala, me impulsiona a falar que o rio fez essa pessoa submergir.
O fogo fez essa pessoa queimar, mas não foi porque Deus se afastou dele, foi porque ele se afastou de Deus. E o Senhor o trouxe aqui nessa noite e está falando com você. Aleluia. O Senhor está aqui, irmãos, passeando no meio da igreja. Você sente a presença de Deus? Deixa eu ver quem sente, levanta a mão, dá um glória a Deus. Aleluia. Jesus nos ensina a enfrentarmos as crises. É pela sua palavra. Ele não nos abandona, Ele não desiste de nós, e nós não podemos desistir dEle. Como Davi escreveu, uma coisa eu peço ao Senhor, mas eu apenas não peço, eu a busco. Em que situação Davi escreveu isso? Quando ele estava caído, quando ele estava prostrado, depois de haver pecado, mas com o coração quebrantado e contrito, ele se prostra diante de Deus e diz: eu vou buscar, eu vou pedir, eu vou buscar. Eu não vou deixar, irmãos. Muitas pessoas têm desistido da promessa, muitas pessoas têm deixado a Deus de lado e se afastado da igreja, por determinadas coisas. Eu não quero saber o que te fez parar, o que te freou, mas se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele te quer de volta, e Ele está dizendo para você: ei filho, não desiste de mim, porque eu não desisto de você, eu estou contigo, ó meu filho, ó minha filha, eu não te desamparo. Aleluia. Talvez você está passando por um caminho de dificuldade agora, e não sabe para onde ir. Eu queria deixar um texto para você, Naum, capítulo 1, tem um texto tremendo, versículo 3 diz assim: ó, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor tem um caminho na tormenta e na tempestade. O Senhor tem um caminho. Aleluia. Talvez você adentrou aqui nessa noite, não está vendo nada na sua frente, só um muro, e a água batendo, o vento soprando, e o rio sacolejando a sua casa, e o Senhor manda falar para você nessa noite que eu tenho um caminho nessa tormenta. Aleluia. Eu tenho um caminho no meio dessa tempestade. O Senhor, tenho um caminho para você. Aleluia. Talvez você se sente desamparado, deixado de lado, mas o Senhor está dizendo: eu tenho um caminho. As coisas estão fechadas, estão apertadas, você seguiu por caminhos que não eram direitos, mas eu te trouxe aqui nessa noite e estou dizendo para você: eu tenho um caminho. E quem é o caminho? Jesus. Jesus é o caminho, querido. Jesus é o caminho, irmã. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho. Ele é o caminho da nossa vitória. Ele é o caminho de nós chegarmos aos céus. Ele é o nosso caminho, Douglas. Não existe outro caminho. Às vezes a gente tenta inventar moda. Tem tantas igrejas inventando moda aí, pastor, para se chegar a Deus, pastor Eli. Tantas igrejas inventando moda, mas o nosso Deus, a Bíblia vai dizer que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os caminhos para se chegar a Deus continuam sendo a oração. Os caminhos para se chegar a Deus continuam sendo a palavra de Deus. Os caminhos para se chegar a Deus continuam sendo o jejum. Não mudou. De 2000, de 5.000 anos para cá, é o mesmo caminho. Mas você se afastou desse caminho e o Senhor está falando com você. Ele te quer de volta. Ele te quer de volta. Mas deixa eu voltar para a palavra sobre os caminhos da vida. Muitas vezes, irmãos, a vida nos diz não. Muitas vezes o Senhor, o nosso Deus, nos diz não. E como nós enfrentamos os nãos da vida, os nãos que a vida nos dá, é que vai determinar o nosso futuro. Como nós enfrentamos os nãos que a vida nos deu no passado, é o nosso reflexo do presente. E como nós enfrentaremos os nãos que nós ouvimos no presente, será o que a gente vai ser no futuro. E a vida é cheia de não, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim, a vida é cheia de não. E como a gente enfrenta o não de Deus, vai determinar para nós. E muitas vezes, o não de Deus vem com uma tempestade.
vem com uma tribulação, vem com uma dificuldade. E eu sou fascinado pela palavra de Deus, irmãos. Lá no capítulo 5 do livro de Romanos, Paulo ele vai falar assim: nós não nos gloriamos apenas nisso, mas nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, que a paciência produz a experiência, e que a experiência produz a esperança, e quem tem a esperança, o amor de Deus está nele, e ele não é confundido. Paulo está dizendo, encaixando aqui nessa palavra, que nós também nos gloriamos nos nãos que Deus nos dá, porque muitas vezes o Senhor nos diz o não, é para nos moldar, é para nos dar paciência. Muitas vezes o Senhor fala não para nós, porque Ele sabe que nós não estamos aptos a receber aquele sim que nós esperaríamos receber. Muitas vezes esse não de Deus é para gerar em nós de verdade a paciência, mas veja, o não de Deus não gera apenas a paciência, pastor Hélio, é uma cadeia, uma coisa gera outra, pastor Ismael. A tribulação gera a paciência, e quando nós esperamos na presença, baseados na palavra, essa paciência gera em nós a experiência. Nós adquirimos experiências com as tribulações da vida, sim ou não? Eu passei por uma tribulação tremenda no passado, 2020, dia 2/2/2020, eu perdi a minha mãe, aos 56 anos de idade, perdi ela para o câncer, e os últimos 2 anos da minha vida foi do lado da minha mãe. Tinha dia que a gente ia para a Santa Casa, para ela fazer quimioterapia todos os dias. Teve uma semana que ela foi 15 dias seguidos ao médico para fazer radioterapia. Irmãos, é um tratamento avassalador, destruidor, e o pior é para dar um tiquinho de nada de qualidade de vida, e você vê um ente querido seu padecendo aquele mal e não poder fazer nada. É muito difícil de se enfrentar, mas foi algo que hoje eu olho para trás e vejo, me fortaleceu. Eu louvo a Deus, como eu já testemunhei para a igreja, a minha mãe descansou no Senhor. Oh glória! Minha mãe não conhecia o Evangelho, e Deus permitiu que eu fosse lá, apresentasse o Evangelho para ela, e Deus cumpriu promessa que tinha feito para mim, falando que a minha mãe me veria dirigindo um trabalho, pastoreando uma igreja, e assim se cumpriu, para a glória de Deus. Mas não foi fácil, eu passei por aquilo paciente, irmãos, pela misericórdia de Deus, e a paciência gerou em mim a experiência, e a experiência gerou em mim a esperança. Parece que eu olho para o futuro hoje, e as dificuldades que eu vejo na frente não se comparam àquela dificuldade que eu vivi, porque aquela dificuldade me moldou para viver coisas maiores. E é assim na vida do crente, nós passamos por certos tipos de dificuldade, que se nós pudéssemos escolher não passarmos, nós escolheríamos, mas Deus nos leva, é porque Ele quer cumprir essa palavra que Paulo falou aos Romanos no capítulo 5, que a tribulação produz em nós a paciência produz em nós a experiência, e a experiência produz em nós a esperança. Que esperança é essa? É a esperança que nos caminhos da vida, o mesmo Deus que nos livrou das tribulações passadas, Ele nos livrará das tribulações presentes. A esperança é essa, que o mesmo Deus que nos livrou no passado, nos livra no presente e nos livrará no futuro. Oh glória, aleluia! O teu Deus não te desampara nesse caminho, Ele não te abandona. O que você precisa fazer é permanecer na presença, lutando, fazendo força. Salvo engano, no Evangelho de João, Jesus vai falar que o reino de Deus às vezes tem que ser tomado à força. Às vezes a gente tem que fazer força, porque a gente não quer, irmãos. Por que a gente não quer? Muitas vezes porque a nossa vida está confortável, muitas vezes porque a gente está de boa, já conseguiu tudo que a gente queria na vida, e a gente não quer mais seguir o caminho apertado. Porque, irmãos, venhamos e convenhamos, a palavra de Deus é verdadeira, e Jesus falou que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação.
A palavra não mudou, a palavra continua sendo a mesma. E se nós queremos ir para um céu de glória, nós precisamos permanecer nesse caminho apertado. Nós precisamos permanecer nesse caminho estreito. Porque eu quero chegar no céu, você quer? Aleluia, aleluia. Eu quero chegar na glória, você quer? O caminho é apertado, é estreito, eu sei, é difícil. Às vezes a gente erra, às vezes a gente cai, mas nos caminhos que a vida tem para nós, que Deus traçou para nós seguirmos, Ele está conosco, Ele não nos desampara, Ele não nos abandona. Talvez você está vivendo nesse momento num deserto. Deserto é lugar de sequidão, deserto é lugar de dificuldade. E esse deserto que você está vivendo, você não escolheu passar por ele, o Senhor que te levou. Ei, deixa eu te lembrar uma coisa nessa noite. Inspirado pelo Espírito Santo, lembre de uma coisa: no deserto de Deus ainda tem maná que cai do céu. No deserto de Deus, que Deus te conduz, ainda tem uma coluna de fogo de noite para te aquecer. No deserto que Deus te conduziu, ainda tem uma nuvem de dia para te livrar do sol. No deserto que Deus te conduziu, se não tiver água, Deus faz a água sair da rocha, porque Ele não te abandona. Que você tem que fazer nesses caminhos da vida, muitas vezes de tribulação e dificuldade, é não abandonar a presença de Deus, não deixar Deus de lado, não colocar a mão onde você não deve colocar, é permanecer firme na presença. Missionária Maria dos Anjos, eu fiquei feliz de ver a senhora hoje com o pastor Antenor, tenho admiração pela senhora, louvado seja Deus pela sua vida. Permanecer firme igual aquela mulher com os cabelinhos brancos, certamente é uma das crentes mais experientes, para não falar outra coisa, aqui dessa igreja, juntamente com o seu marido, que permanece na presença, que criou os filhos na presença, que tem os filhos na igreja. Foi fácil, missionária? Tem sido fácil, missionária? Não, mas tem sido prazeroso, porque está na presença de Deus. Aleluia. Tem que continuar na presença de Deus. Eu quero concluir, irmãos, usando outro texto. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu diria que os caminhos que a vida tem. Eu queria ler o último texto, falar um pouco sobre o que o Senhor tem colocado em meu coração nesse texto e entregar para o pastor. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo 3. Capítulo 3 de Filipenses, e eu já encerro, já devolvo o microfone. Paulo vai falar assim, capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, versículo 12, Paulo vai dizer assim, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Irmãos, se tem alguém que pode falar sobre tribulação e dificuldade, esse alguém é o apóstolo Paulo, que por amor a Cristo e a sua palavra padeceu muitas dificuldades, foi apedrejado, passou por naufrágio, foi picado por cobra, foi levado a prisões, esteve cativo, passou fome, passou nudez, teve preso muitas vezes, tudo isso por amor ao Evangelho. E uma coisa ele falou aqui aos Filipenses, ele diz, olha, não pense que eu alcancei a perfeição, porque eu não alcancei, porque, irmãos, de verdade, ninguém é perfeito. Nosso pastor presidente está sentado num lugar de honra, e foi Deus que colocou ele aí, mas eu sei, ele não é perfeito. Eu estou com o microfone na mão, pregando essa palavra, e eu sei que você sente a presença de Deus, eu também não sou perfeito. Você está aí sentado no seu lugar, ouvindo essa palavra, sentindo a presença de Deus, mas você também não é perfeito. Só que nos caminhos da vida, nesse caminho que nos foi proposto, nós temos que seguir o conselho que Paulo nos deu aqui. E o que ele falou, olha, não pense que eu alcancei a perfeição, mas uma coisa eu estou fazendo, é me esquecendo primeiramente das coisas que para trás ficam. Por quê? Porque o meu passado muitas vezes não vai me levar a lugar nenhum.
Eu me prender ao passado, às coisas que já se passaram, não vai virar nada. Eu deixo de lado o passado. Aleluia. E o Senhor me fala que tem pessoas aqui que o passado dela está ferrando ela, pastor. Porque o diabo usa o passado dela para acusar ela, para impedir ela de alcançar as promessas de Deus. Mas nessa noite o Senhor está enviando esquecimento, sim. Esqueça o seu passado, deixe o seu passado de lado, deixe o seu passado melhor, deixe ele para trás. Não vai mudar nada você ficar preso ao passado. Ei, deixe o passado para trás e prossiga para o alvo. Deixe esse passado que está te prendendo. Ei, já passou, não vai mudar mais. Não tem como voltar atrás, já era, passou, perdeu. Esquece, irmãos, esquece, deixa para trás. Você ainda tem muita vida pela frente, você ainda tem muitos dias pela frente, para viver um novo futuro. Aleluia. Você ainda tem muitos dias pela frente, nesse caminho que lhe foi proposto. Ainda tem muita coisa para você viver. Deixa o seu passado para trás. Se tem alguma coisa que você pode consertar do seu passado, pare, volte atrás, conserte. Mas se aquilo que tem te prendido não pode mudar, não pode voltar atrás, deixe ele para trás. Prossiga para o alvo, porque Deus tem algo grande na sua vida, que tem sido impedido de você viver, porque você está presa no passado. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite: deixa o passado para trás, e foca no alvo, foca no alvo, foca no alvo. O alvo é Cristo, o alvo é a glória, o alvo é o céu. Ei, o alvo não é casa, o alvo não é carro, porque tudo isso fica na terra. O teu alvo, o meu alvo tem que ser o céu, tem que ser Jesus. Ei, você quer ter uma vida prazerosa? Deleite-se no Senhor. Aleluia, viva a palavra do Senhor. O salmista falou: eu tenho prazer em obedecer a sua palavra, Senhor. O prazer é obedecer a palavra de Deus, é estar nos caminhos que o Senhor tem para nós. Ei, deixe para trás o passado, olhe para o futuro, viva a palavra, porque o Senhor fará coisas grandes na sua vida. Você crê? Aleluia. E deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, porque tem um prêmio. Olha para o irmão que está do teu lado, com voz profética de assembleano, olhe para ele e diga assim: tem um prêmio. Não, irmãos, como assembleano, ministério de madureza, diga: tem um prêmio. Tem um prêmio para você, aleluia. Tem um prêmio para mim. Pastor, se tem uma coisa que faz a gente correr, é um prêmio. Aleluia. Se tem uma coisa que nos faz nos esforçar mais, é o prêmio. Sabe o que é que acontece no século, no tempo presente que a gente viveu? É que a gente está tão preso às coisas desse mundo, que a gente tem deixado de olhar para esse prêmio que está nos esperando, pastor. E isso é com a igreja, isso é comigo também. A gente olha tanto para as coisas, pastor Paulo, desse mundo, que se esquece do prêmio que nos espera. Tem um prêmio para nós. Oh, glória. E é tão bom, irmãos, estar num culto assim, onde Deus fala, onde a gente sente a presença de Deus. É bom ou não? É maravilhoso. Agora imagina na glória, imagina no céu, onde a Bíblia diz que nós vamos assentar à mesa do Senhor e Ele nos servirá, onde nós poderemos abraçar o Senhor, onde nós poderemos conhecer os santos apóstolos. Moisés vai estar lá, Elias vai estar lá, Davi vai estar lá, eu creio, aleluia, e nós poderemos conhecer a eles, e o melhor, nós viveremos em novidade, conhecendo sempre a Deus, porque a ciência de Deus jamais será esgotada por nós. Oh, glória! E às vezes a gente está tão ligado a esse mundo que esquece desse prêmio. Com a permissão do pastor, eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Amém, pastor. Não se esqueça do prêmio. O que nos mantém de pé é a promessa que Deus nos fez, que nos está reservado um prêmio, a coroa da vida. Oh, que o Senhor nos dê esse sentimento nessa noite. Que o Senhor me dê esse sentimento que tem um prêmio para mim. Que tem um prêmio para você, igreja. Aleluia, porque se nós estivermos focados como Paulo estava no prêmio que lhe estava proposto, irmão, a gente não olha para o lado, não olha para a direita, não olha para a esquerda, a gente permanece avante. A gente não titubeia, a gente quer viver a promessa de Deus e os planos de Deus para nós.
A gente não deixa nada distrair a gente. Porque tem um prêmio. Tem um prêmio para você. Tem um prêmio para mim. Oh, glória! Tem um céu de gozo nos esperando. E o maravilhoso que lá não tem dor. Lá não tem lágrima. Lá todo choro será enxugado. Toda dor será sanada. Lá, irmãos, é paz. Aleluia. Lá é tremendo. Eu nunca fui lá, mas eu quero ir. Alguém mais quer ir? Oh, glória! Mas para isso a gente precisa permanecer no caminho. Para isso a gente não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda, muito menos para trás. A gente precisa permanecer fiel a esse Deus. Eu vejo pessoas chorando aqui. Eu vejo pessoas quebrantadas aqui nessa noite por causa dessa palavra. E louvado seja Deus por isso. Eu quero conhecer aqui, será que tem alguém em nosso meio que gostaria de entregar a sua vida para esse Jesus? Esse Jesus que morreu na cruz do Calvário por você. Esse Jesus que te ama. Esse Jesus que não te deixa submergir em meio às águas. Esse Jesus que não te deixa queimar em meio ao fogo. Esse Deus que não te desampara, que não te abandona, Ele te quer. Tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida para esse Jesus? Faça assim com a mão, eu quero orar por você. Tem 2 vidas ali que querem entregar as suas vidas para Jesus. Oh, glória! Mas eu também quero convidar você que se afastou dos caminhos. E essa palavra foi direta ao seu encontro, assim, ó. Você se afastou dos caminhos do Senhor. Você servia a Deus outrora, mas talvez a tribulação, uma palavra contrária, uma pedra de tropeço veio, você chutou e caiu. E essa queda te afastou da presença. E o Senhor tem falado com você nessa noite. Você quer voltar para os braços do Senhor? Faça assim com a mão, eu quero orar por você. Tem alguém, tem 3 vidas. Tem mais alguém? Eu quero orar por você. O pastor não pode vir à frente ainda, né? Vamos orar de lá mesmo, né? Igreja, 3 vidas estão voltando aos braços do Pai. Devido à pandemia, a gente não vai chamar a Queta para frente, vai impor as mãos sobre elas, mas nós uniremos a nossa fé e oraremos por essas 3 vidas que querem voltar aos braços do Pai. Oh, glória, aleluia. Vamos orar, igreja? Amém? Não está fraco? Vamos orar, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, 3 vidas levantaram as mãos aqui, ó Pai, e foram, ó Deus, impactadas pela Tua palavra, Senhor, porque, ó Deus, nós podemos cantar, nós podemos pregar, mas convencer é o Senhor que convence, tocar é o Senhor que toca, salvar é o Senhor que salva. Pai, em nome de Jesus, que essas 3 vidas, ó Deus, que levantaram as suas mãos como sinal de rendição, Deus, possam, ó Deus, serem recebidas pelo Senhor nessa noite. Venham, ó Pai, venha abençoá-las, venha enchê-las, venha fortalecê-las na Tua presença, ó Deus. Pai, elas reconhecem, ó Deus, que se afastaram, ó Deus, mas essa é a noite que o Senhor marcou com elas, para elas voltarem para os Teus braços. Pai, recebe essas 3 vidas de braços abertos, ó Deus, escreve-lhes, ó Deus, os nomes no livro da vida, perdoa-lhes os pecados, dá a elas forças para caminhar contigo, ó Pai, é o que eu te peço, Deus, e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Mas eu também quero orar por você. Não dá para a gente se reunir, né, irmão? Ficar todo mundo aqui, mas glória a Deus por isso. Vamos unir a nossa fé de onde estamos. Talvez você tenha vivido um deserto. Talvez você tenha de verdade passado pelas águas, passado pelo fogo. E às vezes você acha que Deus não está te vendo. E Deus falou com você nessa palavra. Se Deus falou nesse sentido com você, levanta assim a mão, deixa eu ver. Oh, glória. Muitas pessoas, louvado seja Deus por isso. Eu creio, irmãos, que essa é a noite que o Senhor marcou para virar a página da tua história. Aleluia. Eu creio que nessa noite o Senhor marcou contigo e profetizo, aleluia, foi para te tirar desse deserto. Foi para mostrar que Ele é Deus na tua vida e que Ele não te abandona e não te desampara. Foi para mudar o quadro, foi para virar a chave, foi para abrir a porta. Se você crê, levante a sua mão, glorifique a Deus. Eu vou orar por você nesse momento.
para que o Senhor te fortaleça e te ajude nessa caminhada, e que essas profecias que eu liberei se cumpram na sua vida. Ore comigo. Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, falou com a tua igreja nessa noite através da tua palavra, Senhor. E eu, Pai, eu vi, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, falou no íntimo com pessoas, uma palavra direcionada, Senhor, uma palavra tremenda para a glória do Teu nome. Pai, essas pessoas têm vivido um deserto, essas pessoas têm passado pelas águas, elas têm passado pelo fogo, e muitas vezes, ó Pai, elas não veem o Senhor agindo, Deus, mas que nessa noite o Senhor mostre a ela que o Senhor está nesse deserto com elas, que o Senhor está nessa água com elas, que o Senhor não as abandona, que o Senhor não as desampara. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, fortalece-as na Tua presença, dá-lhes um coração obediente à Tua palavra, Pai, que nós tenhamos a mesma força de Davi, que nós venhamos pedir e buscar, buscar e pedir, pedir e buscar, ó Pai, ó Deus, que nós venhamos a correr essa carreira que nos está proposta, sempre, ó Deus, focados no alvo, e o alvo é Cristo, o alvo é a glória, o alvo é o céu, o alvo, ó Pai, ser conosco, abençoa a tua igreja, fortalece o teu povo, é o que eu te peço, e desde já te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em ti confio.